História do Paraná. Deslocamentos populacionais. Em diversos momentos da nossa história, muitas pessoas vieram de outros países para as terras que hoje formam o Brasil. Durante os séculos XVI e XVII, portugueses e espanhóis passaram por nossa região. Porém, os paulistas foram um dos primeiros grupos a se estabelecerem no litoral, das terras que hoje formam o Paraná. A partir do século XVI, eles se estabeleceram neste espaço, com o objetivo de explorar ouro e enriquecer, dando início aos primeiros povoados, como Paranaguá e Antonina. Para realizar as atividades mais pesadas, como o garimpo do ouro, por exemplo, muitos paulistas trouxeram escravizados africanos. Outros utilizavam a mão de obra dos indígenas que já habitavam a região. A partir de 1600, na esperança de encontrar mais ouro, os paulistas subiram para o Planalto. Como não encontraram esse metal em grande quantidade, passaram a criar gado, ocupando maiores extensões do território. De 1700 a 1850, outros paulistas vieram para nossa região e se estabeleceram nos povoados que foram criados para o transporte do gado, que deveria ser conduzido do Rio Grande do Sul a São Paulo. Até 1829, a população que morava no território que hoje conhecemos por Paraná era formada principalmente por paulistas, escravizados africanos e indígenas, bem como pelas pessoas que nasceram do casamento entre eles. No início do século XIX, ocorreram guerras em diversos países da Europa, o que gerou muita miséria entre aqueles que lá viviam. Os imigrantes acreditavam que aqui sua vida iria melhorar, porém, quando chegavam ao Brasil, eram encaminhados a locais distantes das cidades, onde precisavam derrubar florestas, abrir picadas, construir casas e estradas. Todos os membros da família trabalhavam na lavoura, mesmo as crianças. O trabalho no campo era ainda mais difícil para os imigrantes durante o verão, devido ao calor intenso, aos insetos e às doenças tropicais. Em razão de tantas dificuldades, muitos não conseguiram adaptar-se a essa vida e voltaram para seu país de origem. Outros preferiram dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Mesmo com todas as dificuldades, os imigrantes continuaram chegando em grandes levas ao Brasil ao longo de todo o século XIX. Com o passar do tempo, trocaram muitas experiências quanto à alimentação, às vestimentas, às festas, ao trabalho, ao hábito e aos costumes, inclusive com os antigos habitantes, construindo aqui uma nova forma de viver. São Pedro de Alcântara e Rio Negro, as duas primeiras colônias de imigrantes, foram fundadas em 1829. Nesses locais, estabeleceram-se pessoas vindas da atual Alemanha e também açorianos. Foi a partir de 1850 que grupos mais numerosos de europeus e asiáticos começaram a chegar ao nosso território. Naquele momento, a maioria da população paranaense dedicava-se à produção de erva mate e à criação de gado, atividades mais lucrativas que a agricultura de abastecimento, atividade que durante muito tempo vinha sendo realizada por escravizados. Nessa época, boa parte dos escravizados havia sido vendida para as fazendas de café de São Paulo. Em 1888, quando finalmente a escravidão foi abolida no Brasil, as principais cidades de nossa região passaram por um período muito difícil, com falta de alimentos e carestia, pois não havia número suficiente de pessoas interessadas em realizar a agricultura de abastecimento. Diante desse problema e da necessidade de ocupar os espaços pouco habitados do Brasil, o governo imperial decidiu estimular a vinda de imigrantes ao nosso país. No Paraná, a maioria dos imigrantes se estabeleceu nas regiões de Guaraqueçaba, Cerro Azul, Curitiba, Paranaguá e Morretes, e dedicou-se principalmente à agricultura, produzindo alimentos e auxiliando no abastecimento das cidades. Algumas colônias, para onde os imigrantes foram trazidos, prosperaram, dando origem a bairros de Curitiba, tais como o Abranches. Outras desapareceram, pois ficaram isoladas das principais cidades, sem comunicação, estradas e transporte. Na região de Tindiquera, onde hoje se localiza a cidade de Araucária, os primeiros habitantes foram indígenas do grupo Tingui. A vida desse povo consistia em trabalhar para a sobrevivência do grupo, cantar e dançar. Entre eles, não havia muita distinção entre lazer e trabalho. Os primeiros colonizadores, que já haviam se estabelecido nessas terras, cultivavam a terra, tomavam chimarrão e se divertiam em festa com corridas a cavalo. A partir do século XIX, imigrantes poloneses começaram a se estabelecer em Araucária,
Eles trabalhavam em mutirão, uma forma de auxílio mútuo e gratuito entre famílias para roçar uma terra, plantar ou colher milho. Após o trabalho coletivo, os imigrantes organizavam pequenos bailes domésticos. A partir de 1970, outras pessoas começaram a deslocar-se para a Araucária a fim de trabalhar nas indústrias que ali surgiam. O trabalho nas fábricas levou tais pessoas a criarem novas formas de viver, novos costumes e hábitos. Os imigrantes poloneses falavam uma língua de origem eslava. No Paraná, eles foram chamados de polacos. Observe a obra Festa de Polacos, onde o pintor Paul Garfunkel representou uma festa de imigrantes poloneses na região de Marechal de Malé. A obra registra um momento de lazer, onde as pessoas estão com trajes típicos e a paisagem é campestre. A vida dos filhos de imigrantes era bem diferente da vida das crianças de hoje. Eles mesmos construíam seus brinquedos, afinal, não havia tantas lojas e os brinquedos eram muito caros. Dona Maria Terezinha, descendente de italianos da colônia Faria, por exemplo, relatou algumas lembranças de infância. Quando eu era criança, mais ou menos por volta de 1960, na casa do meu pai tinha um pé de mimosa e a gente fazia casinha embaixo. Nós varríamos o chão e colocávamos pedaços de madeira para separar o quarto da cozinha. Meus irmãos amarravam latas vazias em uma corda e saíam correndo na rua de casa, fazendo de conta que eram carrinhos. Boneca, eu só tive uma. Uma vez, caiu a perna dela e eu fiquei muito triste. Naquele tempo, a gente não ganhava presentes como hoje em dia as crianças ganham. Dona Francisca, filha de imigrantes italianos que viviam em Araucária por volta de 1950, diz o seguinte: eu tinha boneca de pano, fazia com cabelinho de pelego, bem arrumadinho, com os olhinhos, com a boquinha. Nós fazíamos uma casinha no quintal e colocávamos as bonecas para dormirem lá fora. No dia seguinte, de manhã, nós íamos lá ver. Elas estavam meio úmidas, então nós mudávamos as roupinhas delas. Eu tinha uma boneca de porcelana muito bonita. Nós tínhamos boneca com a cabeça de louça e o corpo de pano, que a mamãe fazia. Fazia os bracinhos e o corpo, enchia de serragem. Os meninos brincavam com a bola de meia. As meninas brincavam de mãe, de pedrinha do céu, de roda, lenço atrás, pular corda. A gente brincava de bolinha de gude, lenço atrás, roda cutia, cabra cega, bomba arqueiro, e com a influência do cinema, a gente brincava de polícia e ladrão, bang bang. Na época de férias, a gente brincava num barracão, fazíamos uma cidade lá. Existia banco, delegacia, a cadeia era no galinheiro do seu Michel. Isso era a década de 50, as meninas também participavam. Esses relatos mostram que a história não é feita somente por adultos. As crianças, além de auxiliarem a família nos trabalhos, também contribuíram para a formação cultural do nosso estado. De 1870 a 1920, diversos grupos de imigrantes europeus e asiáticos, principalmente poloneses, ucranianos, alemães, holandeses e japoneses, chegaram ao norte do Paraná. Eles criaram colônias que, com o passar do tempo, tornaram-se grandes cidades. A partir de 1860, mineiros e paulistas também ocuparam essa região, dando início ao plantio de café. Essa região do território paranaense ficou conhecida como Norte Pioneiro ou Norte Velho. Na região norte do Paraná, podemos destacar as cidades de Londrina e Maringá. As plantações de café representaram uma riqueza muito grande, mas somente os mais ricos obtinham lucro com a venda de tal produto. Os mais pobres, inclusive as crianças, tinham de trabalhar muito, enfrentando diversos perigos para poderem sobreviver. Além de machucarem suas mãos e dedos coletando grãos, muitas vezes as crianças eram vítimas de picadas de cobras e de outros animais venenosos que viviam nas plantações. O sudoeste do Paraná ainda não possuía grandes estradas, cidades ou construções. Para ocupar esse espaço e possibilitar o seu desenvolvimento, por volta de 1890, algumas colônias de imigrantes, principalmente de poloneses e ucranianos, foram estabelecidas. Francisco Beltrão e Pato Branco são cidades de destaque no sudoeste do Paraná. São Jorge do Oeste. A colonização da região onde hoje é o município de São Jorge do Oeste começou por volta de 1953. Inicialmente, o local era uma propriedade rural, conhecida como Fazenda São Jorge, onde mais pessoas chegaram e se instalaram. No ano de 1958, ocorreu uma grande migração de colonos oriundos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, descendentes de italianos e alemães, que adquiriram terras na região a preços baixos e a longo prazo. Em 24 de junho de 1963,
São Jorge do Oeste tornou-se município. Sua economia baseia-se na criação de gado de corte, de leite, frangos de corte, suínos, milho, trigo, feijão, soja, indústria e turismo, com os lagos do Iguaçu, que hoje é referência no sudoeste do Paraná. Atividades. Questão A. Qual grupo de imigrantes asiáticos se estabeleceu no território paranaense entre 1870 e 1920? Questão B. Qual era a atividade econômica na qual trabalhavam mineiros e paulistas que vieram para o norte do Paraná a partir de 1860? Questão C. Qual o perigo enfrentado por crianças que trabalhavam nas plantações de café no norte pioneiro? Questão D. Qual era o nome dado à região do Paraná ocupada por grupos vindos de outras unidades da Federação, os quais deram início ao plantio de café? Questão E. Qual era o tipo de construção importante para os imigrantes transportarem os alimentos que produziam e que, no sudoeste do Paraná, os primeiros imigrantes sofreram com sua ausência? Questão F. Grandes cidades do norte paranaense tiveram início com pequenos núcleos criados pelos imigrantes europeus e asiáticos. Como eram chamados esses núcleos? Foi principalmente a partir de 1927 que o governo paranaense se preocupou com a ocupação do sudoeste e do norte do Paraná. Nessa época, algumas empresas de colonização fizeram muita propaganda e atraíram para o nosso estado imigrantes de outros países, assim como imigrantes mineiros, capixabas, paulistas e nordestinos. Muitos dos migrantes eram grandes proprietários de terras e deram início às plantações de café. Outros se tornaram comerciantes, profissionais liberais, empresários, agricultores e assalariados. Com o tempo, novas estradas foram construídas, a fim de facilitar o transporte do café e de outros produtos, tais como arroz, milho e feijão. Isso possibilitou o surgimento de outras cidades, como Londrina, Cambé e Arapongas. O governo paranaense sentiu necessidade de ocupar o norte do estado para garantir a posse do território contra a ocupação dos lavradores paulistas que estavam se aproximando da divisa e para colonizar a região. A partir de 1920, chegaram ao sudoeste do Paraná pessoas oriundas dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, descendentes de alemães, poloneses e italianos. Eles trabalhavam nas lavouras, no comércio e na criação de animais. O processo migratório no Paraná foi longo. Durante todo esse tempo, muitos grupos de brasileiros, de alemães, de italianos, de poloneses, de japoneses, entre outros, vieram morar neste território e deram origem ao Paraná que conhecemos hoje. Atividades. Exercício 1. Pesquise no dicionário ou na internet e defina os termos migrante, imigrante e emigrante. Exercício 2. Elabore um cartaz representando um grupo de imigrantes ou de brasileiros que vieram de outras regiões do país e se estabeleceram no Paraná. Coloque um título em seu desenho para identificar o grupo retratado. Lembrando que o norte do Paraná, também conhecido como Norte Pioneiro ou Norte Velho, foi ocupado por alemães, japoneses, holandeses, poloneses e ucranianos. Já a região sudoeste do Paraná foi ocupada principalmente por descendentes de alemães, poloneses e italianos.